Estamos em uma campanha poderosa de quaresma, da quarta de cinzas até o domingo de Páscoa. Nós vamos encerrar aqui com um alto de Páscoa maravilhoso. Gente, o nosso time está se dedicando tanto, música, dança, teatro, cenografia. Tem muita gente trabalhando, você não pode perder, amém? Daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso. Os nossos irmãos já deram aviso, mas nós estamos celebrando o sacrifício de Cristo nesses 40 dias. Vamos ler o texto base da campanha, Efésios 1, 7. Efésios capítulo 1, verso 7. Paulo disse assim: nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amém? Na semana passada nós falamos sobre perdão. Nós temos uma timeline aqui com todas as palavras. Antes disso, o QR Code. Se você escanear agora esse código que está aqui, todo o esboço já vai para o teu celular, amém? É muito mais prático, você não precisa ficar preocupado aí, não vou dar conta de anotar tudo e tal. Nosso time extraordinário, toda semana, com muito carinho, prepara esse material para você, amém? Pode pegar porque é bênção. Nós temos uma timeline de todas as palavras. Nós falamos já sobre o poder do sangue, trouxe redenção. Semana passada o poder do sangue trouxe perdão, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre o poder do sangue trouxe salvação. Teremos ainda todas essas palavras. Encerraremos com o poder do sangue trouxe vitória sobre a morte. No domingo de Páscoa, e será sobrenatural. Hoje nós vamos falar sobre a salvação. Lucas capítulo 19, verso 10, eu quero te convidar a ler comigo esse texto. Lucas 19, 10, eu vou contar até 3, vocês podem ler na tela, vamos lá? 3. Amém. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Falar de salvação é falar do Evangelho. Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia. Mas que boa notícia é essa? Que o Palmeiras foi campeão? Não, nem sei se foi. Está jogando ainda? Vai perder. Falar de boa notícia não é falar que o Goiás ganhou do Atlético, embora ganhou, né? Não, essas notícias. Teve uma jovenzinha que ficou brava. Ela falou assim: o pastor fez jejum de televisão logo na semana da final dos campeonatos, só porque o Santos dele não foi para a final. Como é que eu vou fazer agora para ver meu time? E ela ali indignada, vai dar certo, vai dar certo. Por falar em jejum, estamos firmes, amém, gente? Uma semana sem redes sociais, sem stream. Teve gente aqui que recebeu e-mail da Netflix dizendo: estou com saudade de você. Por onde você anda? Pastor, você não sabe o preço que eu estou pagando, pastor. Hoje eu entrego e vou virar domingo para segunda assistir. Não, aí não adiantou, continua nessa pegada, amém? Teve um irmão que postou lá a semana inteira vendo YouTube só de pregação. Foi glória, a vida desse irmão não é mais a mesma. Então vamos juntos nessa pegada, amém? Isso é poderoso, jejum é para isso. Aí eu já quero te mostrar o jejum dessa semana. Tem para nós aí? É a Giovana que está lá, né? Vai lá para o final, Giovana. O jejum dessa semana é tirar uma refeição. Moleza, pastor, tirar uma refeição na semana para mim? Não, é uma por dia. Beleza? Então eu te convido a escolher o que você vai tirar. Café da manhã, almoço ou janta. Pastor, eu vou tirar a ceia, aquele pãozinho que eu como meia-noite antes de dormir. Não, aí não resolve, você está de brincadeira. Tira uma assim que vai mexer com o teu corpo, com o teu organismo, vai gerar. Então você vai pensar: pastor, fala aí. Não, querido, cada um tem uma realidade. Cada um tem, né, uma vida, um jeito. Mas eu quero te convidar. Isso aqui não é obrigação, tá, gente? Isso aqui não é peso. Não é para você ficar sentindo culpado, não. Mas programe-se. E eu vou te dar um conselho. Faça a programação do jejum, da refeição, para a semana toda. Não fica assim, ó, um dia eu tiro o café da manhã. Amanhã eu vou tirar o almoço. Na quarta eu vou tirar a janta. Porque aí você não vai criar uma rotina. E o teu corpo não vai acostumar, você vai ficar ali desorganizado, pode ser que você quebre. Então já decide. Amanhã, homens, nós vamos jantar junto aqui. Beleza? Então já estou dando a dica. Não põe a janta. Põe um almoço então. Pastor do céu, então assa a costela, viu? Porque eu vou tocar o teu. Não, é um tantinho certo para cada um. Porque não adianta nada tirar o almoço, você comer igual um boi de noite. Aí resolveu o que? O jejum. É para isso, nós vamos equilibrando, nós vamos fazendo tudo de forma saudável. E vai ser uma benção. Ai, pastor, eu vou sentir fraqueza, vou sentir isso. O corpo vai dar uma sentida mesmo.
mas nós vamos estar mais ainda conectados com Deus, mais sensíveis. E eu te convido a participar dessa refeição. E nós temos uma ação também para essa semana que nós queremos propor para você. Qual é a ação? Passa aí para nós a tela. Falar do Alto de Páscoa Kadosh 2026 para algum amigo ou amiga. Convidar alguém. Você vai dizer: olha, na minha comunidade vai ter um espetáculo, música ao vivo, teatro, dança, tudo maravilhoso, falando sobre a vida de Jesus, sua morte e ressurreição. E é de graça. E eu quero que você seja o meu convidado. Aí se a pessoa disser sim, você já vai lá, como os irmãos explicaram, faz a inscrição dela e presenteia, manda para ela lá o link e você já garantiu. Mas fale para várias pessoas do Alto de Páscoa, essa semana será poderoso. Posso ouvir um amém? Oh, glória a Deus. Cutuca quem está do teu lado, diga aí, irmão, vamos firme no jejum? Vamos para cima. Voltando à palavra então, falar de salvação é falar do Evangelho, e Evangelho é boa notícia. Que boa notícia é essa, igreja? Jesus morreu na cruz por nós e nos deu a sua vida. Morreu para nos dar a sua vida. Igreja, preste atenção, os sinais são indiscretos. Jesus está voltando. Eu notei essa semana o quanto nós, como seres humanos, temos uma tendência ou uma facilidade a nos acostumarmos com as coisas ruins que acontecem. No domingo passado, muitos estavam alarmados. Meu Deus, Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã, mataram o ditador. Irã respondeu com bombas, atacou mais tantos países. A gente ficou assim, agora parece que a guerra acabou, e ela não acabou. Ela continua. Sabe, infelizmente tem gente que já faz até piada com isso. Sabe, gente séria que não poderia. E eu não sei se você lembra, mas ainda existe uma outra guerra seríssima, que já acontece há muito tempo. Isso são sinais da palavra de Deus, que nos últimos dias nós viveríamos isso. Ei, Jesus está na porta. Os sinais são indiscretos. Mas eu quero te fazer uma pergunta e você só pensa na resposta dela. Se Jesus voltasse agora, e agora não é um peguinha, tá? Estou falando bem sério. Mas se Jesus voltasse agora, você seria salvo ou não? Você iria para o céu ou para o inferno? Já pensou nisso? Ou se Jesus voltasse só para você, que a morte chegar, você estaria salvo ou condenado? Pense nisso. Qual resposta vem no teu coração? Ih, pastor, nem tenho tanta certeza. E aí eu te pergunto mais: o porquê da sua resposta? Se você acredita que está salvo, se a trombeta tocar e Jesus voltar agora, você está salvo, por quê? Ou não tem certeza, pastor, ou eu acho que não estou salvo, por quê também? Pense um pouco sobre isso. Tem gente que a cabeça já frita. Pastor, esse tema é delicado, mas eu quero te dar uma boa notícia. Hoje, todos nós que quisermos, sairemos daqui com esses temas resolvidos. Nós vamos saber exatamente o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Amém? Quero te convidar para a gente ler um texto bíblico, mas eu senti tanta saudade do tempo antigo, no qual a gente ia ler a Bíblia e ficava de pé. E eu quero te convidar para a gente fazer isso agora. E vou dizer mais, a gente não vai projetar esse texto. Eu quero que você pegue a tua Bíblia para ler com a gente. Ih, pastor, não trouxe a Bíblia. Tem no celular. Pastor, não tenho Bíblia no celular. O que você está fazendo com essa centena de aplicativo aí que você não tem uma Bíblia no teu? Baixa agora. Agora. Meu Deus do céu. Pastor, qual é a melhor Bíblia para o celular? Eu acho a YouVersion, uma Bíblia maravilhosa, a Bíblia mais baixada no mundo. No mundo, se eu não me engano, eles têm mais de 1 bilhão de pessoas que baixaram essa Bíblia. Eu gosto muito dela, tem várias versões. E nós vamos ler a moda antiga, de pé, com reverência, Lucas 15, do verso 11 em diante. Amém? Se você tiver sem Bíblia e tiver sem um celular também, e às vezes não dá para baixar, pede carona para quem está ao teu lado. Diga, irmão, posso ler contigo aí? Mas não fica sem ler não, porque de forma proposital a gente não vai pôr na tela hoje, para a gente voltar a resgatar esse costume maravilhoso. Amém? Diz a palavra assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente.
Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo para o receber de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga graças a Deus pela sua palavra. Assente no teu lugar, por favor. Para mim, Lucas 15 é a parábola mais importante da Bíblia. É a mais completa, a repleta de detalhes importantíssimos. Lucas 15 é a parábola. Jesus está diante. Se você ler um pouquinho antes, eu te convido a fazer esse exercício em casa. Se você ler um pouquinho antes de Jesus contar essa parábola, ou essa tríplice parábola, né? Ele fala de uma ovelha perdida, uma moeda perdida e depois um pai que tinha 2 filhos. Mas Jesus está ali diante de 2 grupos de pessoas na sua frente. O primeiro grupo era um grupo de pecadores. Era um público que não praticava a lei de Moisés. Era um público que não se preocupava em agradar a Deus, pecadores. E o outro grupo que estava lá eram os mestres da lei, que observavam a palavra, e eles tentavam viver todas essas leis de Moisés. Eram os fariseus, mestres da lei, os escribas. Então Jesus começa a história dizendo: um pai tinha 2 filhos, e eles já identificam que Jesus está falando com esses 2 grupos. O primeiro filho representa na parábola os pecadores. Não é difícil saber por quê, porque o filho mais novo, ele mata o pai no coração. O filho mais novo, ele pega a sua parte da herança como se o pai tivesse morrido. E o outro grupo é representado pelo filho que fica na casa do pai. Então o grupo de pecadores escancarados é do filho que sai de casa matando o pai, e o outro grupo de mestres da lei, cuidadosos, estudiosos da palavra, é simbolizado com o filho que fica na casa, mas ele também não vive como filho. Notem, o texto usa as palavras do próprio filho para dizer: eu vivi contigo a vida toda como um escravo. O filho mais velho não vive como filho, mas como escravo. Ele está simbolizando aqueles escravos da lei que estavam diante de Jesus. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite de 3 é: o que é pecado? E nós vamos aprender porque esses 2 grupos representam pessoas que pecavam. Então nós precisamos entender o que é pecado, e Jesus traz uma lição aqui em Lucas 15 para esses 2 grupos. O primeiro
é fácil notar que estava em pecado. Por quê? Porque ele chega a se envolver em prostituição, gente. O filho mais novo, além de matar o pai, ele viaja para Las Vegas, ele torra tudo nos cassinos, na farra, ele vai para a bagunça, ele vai para as boates, mas né, ele enfia mesmo, como a gente fala aqui em Goiás, o pé na jaca, ele vai. Então esse grupo de pecadores não é difícil de identificar, mas Jesus dá um nó na cabeça dos fariseus ali, dos mestres da lei, quando ele fala que o outro filho também era pecador. Por quê? Porque aí começa a mexer com eles. Mas o segundo filho, pastor, não quebrou nenhuma regra, preste atenção. O segundo filho não saiu da casa do pai, ele fez tudo certinho, como ele mesmo afirma, e o pai não nega que ele fez tudo certinho. Vocês lembram quando ele vai falar assim, ó, pai, eu estive sempre contigo, eu fiz tudo. O pai não diz assim, não foi bem assim. Ele fez aos seus olhos ele fez, mas ele também era pecador. Por quê, igreja? O que é pecado segundo a palavra de Deus? Pecado não é simplesmente quebrar uma regra. Pecado não fala só de comportamento. Pecado, grava isso nas páginas do teu coração de forma definitiva. Pecado é não amar o pai acima de todas as coisas. Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Esses dois filhos não amam o pai, eles amam aquilo que o pai tem. Pecado é permitir que coisas ocupem um lugar que é só de Deus no nosso coração. Então pecado diz respeito a coração e não somente a comportamento. O que eu mais recebo são perguntas de pessoas. Sabe quando a gente abre aquelas caixinhas de perguntas? Eu nem gosto de abrir muito, porque vem cada coisa, né, assim, às vezes sem sentido. Mas tem uns pastores aí que eu acho que tem um pouco mais de talvez, sei lá, chamado para isso mesmo. E eles abrem isso, ó, tá? Falei de pergunta, tá mandando já aí no zap pergunta para a gente. É o alerta, né? O nosso prefeito querido. Deus abençoe o Sandro Mabel. Pecado vai falar sobre o nosso comportamento. Você sabe que as pessoas mais me perguntam como pastor, pode isso? Pode aquilo? Pode? As pessoas querem que a gente passe uma lista para eles, de pode e não pode. Aí eles entendem, se eu estou fazendo o que pode, eu estou no céu. Se eu estou fazendo o que não pode, eu estou no inferno. É religiosidade pura. Porque se pecado fosse simples, como só comportamento, gente, a gente adestrava as pessoas e colocava elas para não fazer o mal e estava tudo certo. Não, pecado fala de coração. Pecado fala do pensamento, das minhas escolhas internas. Aquele filho que ficou em casa, ele obedecia o pai em tudo. Isso fala de comportamento, mas o pai olha para onde, igreja? Para o coração dele, e não apenas para aquilo que ele faz. O filho mais novo, de forma escancarada, ele ama mais os bens do pai do que o pai, ao ponto de ele dizer assim, ó, eu queria que o senhor tivesse morto, porque eu quero gastar minha parte da herança, mas como o senhor não morreu, dá para me adiantar aí a minha herança então? E eu vou sair. Então esse filho, ele está abertamente dizendo, pai, eu amo mais o que o senhor tem do que o senhor. Mas o segundo também age assim. Por quê? Porque preste atenção, o filho mais velho tem uma mesma postura, porque quando o irmão volta para casa, depois de sumir por um tempo, e o irmão mais velho está na roça lá trabalhando, aí de repente ele está voltando para casa e ele vê luz, move para todo lado, tum. O que é isso, gente? Que negócio é esse? Aí um dedo duro vem. Eu nunca tinha identificado, mas tem um dedo duro nessa história, porque ele chega e pergunta para um do céu, fala assim, o que é isso aí? O que são aquelas luzes? Que barulho de dança e música é essa? Aí o cara fala assim, ó, o teu irmão voltou para casa. Aonde que eu vejo que ele é dedo duro? Pela segunda coisa que ele faz, que ele fala. Ele fala assim, ó, e além dele voltar, teu pai matou o novilho gordo para ele. Miserável, gente. Um dia eu vou fazer uma pregação sobre os fofoqueiros de Lucas 15. O povo miserável que só quer tirar a gente do caminho da bênção. Graças a Deus nessa igreja não tem ninguém. Aleluia. Mas o irmão já estava bravo, agora ele fica mais ainda. O quê? Voltou para casa e o pai está fazendo uma festa. Sabe qual é a indignação dele, igreja? Preste atenção. Ele sabe, ele não se alegra, ele se preocupa com o novilho que foi morto, e não com o irmão pecador.
e ele reclama para o pai. Ele nem quis entrar na festa. Você viu o detalhe? O pai teve que sair da festa para ir atrás dele. E aí o pai fala assim: filho, vamos entrar. Seu irmão voltou. Ele: não, o senhor nunca me deu um cabrito. Eu toda a vida trabalhei igual um escravo para o senhor. Sabe o que ele está mostrando aqui, igreja? O coração. Sabe quando que a gente mostra o coração? Quando a gente é espremido. Esse filho mais velho está espremido agora aqui, ó. E ele mostra, ele está dizendo assim, ó: o senhor nunca me deu o que eu quero de verdade, nem um cabrito, quem dirá um boi gordo. Mas agora esse teu filho aí, ele também está mostrando: eu amo mais o que o Senhor tem, pai, do que o Senhor. Na verdade, o filho mais velho, na minha opinião, é pior do que o mais novo, porque a hora nenhuma ele chama o pai de pai. Já notou isso? Ele fala: esse teu filho. Ele não se refere, escravo, mentalidade. Isso mostra o coração dele. Ele também não amava o pai, mas sim os seus pertences. Preste atenção: um filho envolvido com prostituição e o outro fazendo tudo que o pai mandava, mas os dois estavam pecando. Por quê? Porque os dois tinham o mesmo coração. Você sabia que tem gente jejuando, mas não é porque é apaixonado pelo pai, é porque está querendo as coisas do pai? Tem gente que faz jejum e diz assim: ó Deus, eu estou fazendo esse jejum aqui, ó, o Senhor sabe o quanto eu estou precisando casar. Estou só te lembrando, viu? Eu estou pagando um preço, o Senhor está vendo aí. Tem gente que ora, mas não é para ter intimidade com o pai, mas é porque está querendo o benefício dele. Só dobra o joelho para falar: pai, o Senhor está vendo que está chegando a prestação da casa. Eu preciso te lembrar, porque eu acho que tem hora que o Senhor me esquece. Dentre tantas pessoas sobre a terra, pai, só pedindo. Será que nós oramos só pelos benefícios do pai? Igreja, pecado é não amar Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Esses dois filhos queriam as bênçãos do pai, e sabia que os dois acharam estratégias diferentes para conseguir. E isso aqui é o resumo da humanidade. Duas estratégias para colocar as mãos naquilo que o pai tem. Primeiro, é o que o filho novo fez: eu finjo que Deus não existe, eu vou para a libertinagem, eu vou viver tudo que eu quero fazendo o que vem na minha cabeça. Eu vou tocar o terror e vou viver minha vida. Essa é a primeira estratégia. Ou a segunda: não, eu não vou fazer isso, mas eu vou obedecer o pai em tudo, para eu poder colocar o dedo na cara dele e dizer: o Senhor sabe o quanto eu pago o preço, então trate de me abençoar. Os dois filhos, o religioso e o pródigo. Eu te pergunto nessa noite: que filho nós somos? Qual estratégia nós estamos usando para colocar as mãos nas coisas que o pai tem? Mais uma campanha, mais um dízimo, mais uma oferta? Não. Então nós podemos ser o filho mais novo, que é rebelde, o filho mais velho, que é religioso, ou nós podemos ser o terceiro filho na história. Sabe quem é o terceiro filho na história? É o que está contando ela: Jesus, o filho perfeito. Ele amou o pai e ama acima de todas as coisas. Então a questão é se nós amamos Deus acima de tudo. Mas aqui tem um problema. Por quê? Porque nós não mandamos naquilo que o nosso coração ama. Por exemplo, do corintiano. Tem corintiano aqui? Eles estão quietos, os corintianos. O que foi, gente? Depois nós vamos fazer uma fila para orar pelos corintianos aqui, tá bom, gente? Eu nem posso brincar muito com o corintiano, porque vocês estão ganhando um tantão de coisa, né, ultimamente. Mas por que eu vou dar o exemplo do corintiano? Porque eu não conheço no Brasil torcedor mais o Corinthians ficou um tempo aí que não ganhou nada, gente. Na verdade, o Corinthians deve horrores. Fez um acordo lá com alguém, arrumou um problema, mas o corintiano, ele não está nem aí. Não está nem aí. Eu e a Rosana fizemos uma viagem para a Argentina, um dia ali no aniversário de casamento nosso, e tinha um jogo do Corinthians no dia seguinte. O avião só tinha corintiano. Eu falei: gente do céu, esse povo é muito maluco. A gente invadiu o Buenos Aires, aqui tem um bando de louco. Aí você fala para o corintiano que para ele ser salvo, ele tem que torcer para o Palmeiras e amar o Palmeiras. Me responde, vai dar certo? Nunca. Eu morro, mas não vou. Por quê? Porque coração a gente não manda. Apaixonou no time e pronto, aí vai. Então, o que eu e você temos que pensar? Deus, igreja, olhe para mim. Deus sabe se você ama mais maratonar Netflix do que ler a palavra dele. Deus sabe. Teve uma pessoa que falou para mim: não, pastor, eu nem entrei nesse
nesse jejum de streaming não, porque para mim não me afeta. Eu assisto todo dia, mas não sou preso. Está igual a velhinha com 89 anos, falou que fuma maconha desde os 20, todo dia e nunca viciou. Foi como, minha senhora? A senhora está chapada esse tempo todo? Então tem gente que... Agora, Deus sabe que ao invés de vir para sexta-feira, você prefere o cinema sexta-noite. Deus sabe, não dá para enganar. E aí? E aí a gente pede misericórdia. Até o fim da palavra eu vou te mostrar um caminho que dá para a gente ir mudando isso. Mas não dá para enganar a Deus. Repete comigo, por favor. Diga: pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Agora eu quero te mostrar aqui na palavra de Deus o que é salvação. Diga comigo, o que é salvação? Igreja, preste atenção. Salvação é o escândalo da graça. Salvação é o pai correr para abraçar um filho imundo e fedido. É isso que é salvação. Olhe para essa tela e deixe ela falar ao teu coração. Isso é salvação, é o escândalo da graça. É o pai correndo ao encontro do filho. É o pai se expondo. Preste atenção, igreja. Esse filho aqui, ele fica por volta de 2 anos fora da casa do pai. Ele gasta metade do que o pai tem. Ele chega no fundo do poço. Por quê? Jesus conta que quando o dinheiro dele acaba, e dinheiro acaba, tem uma frase que a gente usa muito, né? Que dinheiro não aguenta desaforo, dinheiro acaba, vai torrando irresponsavelmente. O dinheiro dele acabou. A Bíblia diz que ele tentou arrumar um emprego, e o único emprego que ele conseguiu foi cuidar de porcos. Mas eu quero que você entenda que para a cultura judaica isso aqui é uma lástima, é uma blasfêmia. Judeu não come carne de porco. O porco para o judeu é um dos animais mais impuros. Judeu não cria porco, não trabalha com porco. E Jesus está contando essa história para judeus. E ele está dizendo que esse filho que saiu da casa do pai vai parar num chiqueiro de porcos. E a Bíblia diz que ele está com tanta fome que ele deseja não é comer um pedaço do porco, não, ele deseja comer a comida dos porcos. Ele está se rebaixando. Preste atenção no que acontece aqui. Veja o nível de desconstrução que esse filho chegou. Veja o nível de humilhação, de imundície. Mas Jesus diz que quando ele cai em si e resolve voltar para casa, o pai o vê de longe. Mas aqui tem uma revelação, porque esse filho não mandou um WhatsApp para o pai falando assim: pai, eu vou voltar hoje, eu posso. Não, naquele tempo não tinha isso. Ele não mandou uma carta, ele não mandou um pombo correio. Por que que a Bíblia diz que o pai viu o filho de longe exatamente no dia que ele resolveu voltar? Porque desde o dia que o filho saiu de casa, todo santo dia seguinte, o pai foi para a porta da casa esperar e dizer: será que é hoje que ele vem? Não é. O pai voltou para casa no outro dia: será que é hoje? Aí chegou o belo dia. O pai olhou, está parecendo ele. O coração bate apertado e o pai corre ao encontro do filho. Mas por favor, olhe para mim e preste atenção. Sabe por que salvação é o escândalo da graça? Porque naquele tempo crianças corriam, adolescentes corriam, jovens corriam, mulheres raramente corriam, e homens, patriarcas, jamais corriam. Sabe por quê? Porque as roupas não eram como hoje. Os homens usavam como que vestidos. Ninguém corre de vestido. Para correr tinha que levantar o vestido, mostrar parte da vergonha. É por isso que um patriarca nunca corria. Mas Jesus caprichosamente diz que esse pai amoroso, de forma escandalosa, expõe a sua vergonha e corre para pular no pescoço do filho, dizendo: eu te amo. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele foi despido, ele foi despedaçado e ele foi envergonhado para dizer: eu te amo, eu te amo. É isso que é salvação, é o escândalo da graça. Se você se alegra com essa verdade, faz barulho santo aí onde você está. Aquele pai corre. Agora olhe para mim, igreja. Esse pai está correndo em direção a um filho exemplar? Por favor, me responda. Esse pai está correndo ao encontro de um filho que saiu de casa, ficou um tempo e voltou casado.
com uma bela esposa e filhos. Não, gente. Esse pai não está correndo para abraçar um filho que passou um tempo fora de casa e formou em direito, medicina, não. Esse pai expõe a sua vergonha e corre para abraçar e beijar um filho que matou ele no coração. Esse pai está correndo para receber de volta um filho que fez tudo o que não deveria. É isso que é salvação. Por isso que Paulo escreve em Romanos 5:8. E ele diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ei, igreja, que amor é esse? Eu te pergunto nessa noite, que pai é esse? Só que o pai ainda faz mais. Você nota que o filho voltou para casa com um discurso pronto: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, não. Me chama como um dos seus empregados, me recebe. O pai nem responde ele. O pai vira para o servo e fala assim: ei, vamos, depressa, traz o anel, sabe aquele anel que eu mandei? É aquele. Traz a sandália, traz a roupa nova e mata o novilho gordo. É festa. Você tem um pai assim. O evangelho é o escândalo do amor do pai. É a festa mais ilógica na história da humanidade. É Deus mandando o seu filho para morrer por pessoas que eram inimigas dele. É isso que é o evangelho. Ei, igreja, não tem explicação, não importa a sua situação. Eu vim aqui hoje para te dizer isso. O pai te ama e quer restaurar a sua vida e mudar a sua história. Pastor, eu sou esse filho fedido, eu sou esse filho que estava no pecado, eu sou essa pessoa que errou muito. O pai te chama hoje para o seu abraço que restaura. Então o que é salvação? É Deus correndo ao nosso encontro e pulando em nosso pescoço fedido, nos beijando e dizendo: eu te amo. Salvação é Deus correndo ao nosso encontro. Não importa o que você fez, não importa qual sujo você esteja. Ei, a tua sujeira não pode contaminar ele. É a santidade dele que te purifica. Amém ou não? Então é totalmente por ele. Sabe quando eu fiz a pergunta inicial aqui? Se você é salvo, teve gente que pensou: não sou, pastor, porque eu estou vacilando. Ei, salvação não tem nada disso. Ele é quem fez o que tinha que fazer. Então você não está salvo um dia, diz salvo no outro. Inventei até uma palavra aqui. Não, hoje Deus está de bom humor. Hoje não, é pela graça. Graça. Você consegue notar um ponto importantíssimo que a gente quase não fala em Lucas 15? Esse filho mais novo aqui, ele não volta para casa arrependido e com saudade do pai. Por que ele volta para casa, igreja? Porque ele está com fome. Ele pensou assim: ó, os escravos do meu pai têm uma vida melhor do que eu estou tendo aqui, então eu vou voltar para lá porque eu quero ter comida. Você consegue notar que esse filho continua amando as coisas do pai mais do que o pai? Só que esse ponto não diminui a parábola, pelo contrário, aumenta a força dela. Por quê? Porque mesmo o pai sabendo disso, ele recebe o filho de volta. Está cheio de gente assim na igreja. Aí vira e mexe, está tentando fazer uma manobra para conseguir as coisas do pai. E ele continua nos amando. Ele é impressionante. Impressionante. Mas aí aqui nós temos uma única pessoa brava na história. Quem é? O filho mais velho. Porque na verdade o filho mais velho é quem está pagando a conta. Você consegue notar isso? O filho mais velho é quem está tomando prejuízo. Por quê? O pai diz assim: ó, tudo que eu tenho é teu, filho. Então, o que está sendo gasto nessa festa agora é desse irmão. E o pior é que o irmão que volta para casa, ele seria inserido de novo na família e no testamento. Vamos dar um exemplo prático aqui. O pai tinha uma herança de 30 milhões de reais. O filho mais novo chega: me dá a minha parte que eu quero sair. O pai pega 15 milhões e dá para esse filho. Ele vai e torra tudo. Quando ele volta, sobraram o quê? 15 milhões. De quem que são esses 15 milhões? Do outro filho que ficou. O pai vai vivendo, chega a hora, o filho pega. Aí quando esse irmão torra tudo e volta, tudo que está sendo pago na festa é do filho que ficou. Você consegue entender agora por que ele ficou tão bravo? É eu que estou pagando essa bagaceira aqui.
É eu que estou bancando a festa para esse moleque, esse irresponsável, quebrou a cara, agora volta. Ei, preste atenção, ele está bravo aqui, e Jesus está dando um recado para aqueles fariseus que estão ali. Ele está dizendo assim, ó, que péssimo irmão mais velho vocês são, hein? Querendo impedir os irmãos mais novos de voltarem. Ele vai entrar no testamento de novo, agora vai ter que rachar os 15 milhões, entre eu e ele. Não é justo, não quero. Mas aqui eu quero te dar uma boa notícia, que o nosso irmão mais velho é Jesus. Sabe o que ele fez? Jesus resolveu pagar o preço para nós voltarmos para a casa do Pai. Eu queria pelo menos um grito de aleluia nessa hora aqui. Ei, Jesus resolveu abrir mão da sua herança única. Ele era filho único, ele resolveu abrir mão de toda a sua riqueza. Paulo disse que ele abriu mão da sua glória, e ele disse: Pai, eu entrego isso para que a casa seja cheia de filhos, mas eu quero os meus irmãos voltando para casa, eu quero as minhas irmãs vindo de volta. Esse é o nosso irmão mais velho. Será que ele pode ser adorado nessa noite? Jesus, a ele toda honra, toda glória e toda adoração. Grita aí no seu lugar: obrigado, Jesus. Ei, Jesus não estava aguentando ver a gente na lama do pecado. Jesus não estava aguentando. Ele nos trouxe de volta para o Pai. Ele paga o preço, e aí nós o adoramos, porque era o único na herança. Ele resolveu incluir eu e você. Nós somos incluídos. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo. Isso é lindo, gente. Nós não fizemos nada, tudo Ele fez, e nós não precisamos de mais nada, porque Ele é bom e nós estamos salvos. Tudo é por Ele e para Ele. Então agora, tem gente que acha essa pregação perigosa. Pastor, cuida com esse tipo de palavra, porque tem gente que vai levar para o lado da libertinagem, vai falar que agora... Então agora, pastor, se Ele fez tudo, eu recebo de graça, eu não preciso mais orar então? Agora eu não tenho mais que ler a Bíblia? Então eu não tenho que jejuar? Eu não tenho que parar de pecar? Não, para conquistar o amor do Pai, não. E essa pregação não é para gerar libertinagem, é para gerar uma consciência. Você não faz essas coisas para conquistar o amor do Pai, porque Ele já te amou. Ele já te amou. Eu acabei de ler para você o que Paulo escreveu. Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Então, eu vou ler a Bíblia agora, não é para conquistar o amor do Pai, mas para conhecer melhor aquele que me amou primeiro. Uau! Agora eu não vou orar mais para conquistar o amor do Pai. Não, eu vou orar para conversar com aquele que me amou primeiro. Eu quero intimidade. Oração não é um peso, não é um cronômetro. Nossa, não passa esse tempo. Não. Oração é um prazer. Eu quero te conhecer, Jesus. Agora eu vou jejuar, não é para conquistar as coisas do Pai, não, mas sim porque eu quero mais daquele que me amou. Eu quero mais comunhão, eu quero mais intimidade, eu quero mais revelação. Então, uma vez que nós entendemos o que é pecado, não amar Deus acima de todas as coisas, entendemos o que é salvação, é o escândalo da graça, é o Pai correndo em direção ao filho fedido, nós vamos terminar a pregação entendendo que isso resulta em santidade. Diga comigo, o que é santidade? Santidade é a gratidão pelo amor do Pai. Santidade é o sentimento de gratidão pelo amor que nos foi dado, que nos alcançou. Igreja, ninguém ama a Deus porque quer algo, porque senão o alvo do amor não é Ele, mas sim eu mesmo. Então eu estou pensando no Senhor. Então não pode existir interesse por trás. Por quê? Porque Deus já me deu tudo. É o Salmo 23. Eu já tenho tudo que eu tenho no eterno. Eu não tenho falta de mais nada. Então eu não amo a Deus para Ele me tirar do inferno. Ele já me tirou. Tem um monte de gente tentando praticar disciplinas bíblicas ali, religiosidade, regras, para Deus tirar do inferno. E eu tenho uma notícia maravilhosa para você nessa noite. Ele já te tirou. Já tirou. Jesus morreu na cruz por isso. Você está livre do inferno. Mas eu também não vou amar o Pai agora para ir para o céu. Não, Ele já colocou o céu dentro de mim. E o teu passaporte para o céu já está garantido. Fica em paz. Será que alguém pode dar um glória aí?
Então não tem mais nada, não tem mais nenhuma outra coisa, é apenas Jesus. Então eu não sou santo para merecer algo, eu sou santo porque Ele já fez tudo por mim, tudo. Sou salvo porque Jesus trocou de lugar comigo, Ele fez tudo. Então quem deixa o evangelho verdadeiro entrar no seu coração, vai viver em santidade, vai viver em gratidão. É como um filho que chegou no pai e falou assim: ó, pai, se eu fizer a tarefa de arrumar o meu quarto hoje, o senhor deixa eu comer um chocolate? Aí o pai virou a mesa e falou assim: toma o chocolate e come, e depois de comer, arruma o teu quarto. Olha como a ordem altera de forma extraordinária o sentido. Não é se arrumar o quarto eu te dou a bênção. Não, eu já te dei a bênção. Agora obedeça em gratidão. Obedeça. Eu já fiz por você. É isso a Bíblia, é isso o Evangelho. Eu quero terminar a palavra, mas eu preciso te chamar para uma reflexão. No dia pós-festa, você consegue imaginar a festa do filho pródigo? Tum, para todo lado, luz e tal. Eles dormiram tarde, eles comeram um churrascão. Amanhã, guerreiros, nós vamos ter um holocausto aqui também. Vamos relembrar uma festa, nós vamos matar o boi gordo amanhã, para a gente fazer uma costela. As irmãs, Deus abençoe vocês. Fiquem, lá em oração, em jejum, para que a gente tenha uma noite maravilhosa, amém? Mas amanhã nós vamos. Então você consegue imaginar a noite depois da festa do filho pródigo? Ele acorda tarde, 9 horas da manhã. Eles dormiram tarde. Aí o pai vai, bate na porta. O filho acorda assustado. Quem é? O pai diz: é o pai, filho. Ele pensa: agora ele vai entrar aqui e vai me dar aquela sapatada. O filho já está vendo o pai entrar no quarto e falou assim: nós precisamos conversar. Você ficou 2 anos fora, você aprontou demais. Aí o filho abre a porta com medo. O pai entra, dá um beijo nele, senta na cama, põe a mão na perna dele e fala assim, e o filho está esperando, a lixada ali, a bronca. E o pai diz: filho, eu só vim ver como é que você passou a noite. Eu vim te dizer que o café da manhã está pronto. E filho, eu estava com tanta saudade de tomar café da manhã contigo. Filho, eu pedi para preparar o melhor café, e o filho está esperando a bronca e ela não vem. Eles saem do quarto juntos, eles tomam o café. E aí depois do café, risos, alegria, o pai diz assim: filho, posso te fazer um pedido? Tem uma grama um pouquinho alta aqui atrás da casa, será que você consegue cortar ela para nós? Você consegue imaginar uma resposta diferente desse filho? Ele vai dizer: é claro, pai, porque quando eu merecia julgamento, tu me deste amor. Quando eu merecia castigo, tu me destes bênçãos. Como eu não viverei para te agradar? É isso que é santidade, igreja. É quando a gente entende o que o Pai fez por nós. Então você quer viver uma vida santa? Você não precisa saber mais do inferno para ser santo. Você não precisa saber mais do céu para ser santo. Você precisa saber mais do amor do Pai para com você. E isso vai desencadear automaticamente uma vida de santidade em gratidão. Será que eu posso ouvir um amém? Então, nós precisamos entender a nossa posição. A banda pode subir, por favor. E eu quero perguntar se você aceita essa salvação que Ele tem para você. Fiquem todos de pé, por favor. Essa é uma noite de salvação. Eu preciso fazer uma pergunta que não pode ficar sem ser feita nessa noite. Se tem alguém no nosso meio aqui que entendeu o que Jesus fez na cruz por você, e hoje você quer dizer sim para esse Jesus. Como que é isso, pastor? Talvez você nunca fez isso. Talvez você nunca falou assim: ei, Jesus, eu recebo essa graça, esse escândalo de amor. Eu sou esse filho, eu estava desse jeito, mas agora eu entendi que o Pai me ama, e eu quero confessar que Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor. Eu preciso fazer essa pergunta. Tem alguém aqui hoje que quer dizer sim para Jesus? E quando você faz isso, eu quero te dizer o que acontece. A Bíblia diz que você é salvo imediatamente. O teu nome é escrito no livro da vida e ninguém mais pode tirar. Então essa é uma noite de oportunidade de salvação. Tem alguém
que hoje quer levantar? Só dá um sinal com a mão se tiver alguém. Eu não vou te chamar aqui à frente, não vou te expor, mas só dá um sinal para que eu possa orar por você aí onde você está. Tem alguém? Meu Deus, lá atrás 2 pessoas levantaram a mão. Deus abençoe, guerreiro. Deus abençoe, guerreiro. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Dá um sinal, dá um sinal. Jesus está te chamando hoje. Ele está dizendo: deixa eu entrar na tua vida, deixa eu te dar esse abraço escandaloso. Pastor, mas não sou digno. Meu Deus, você já entendeu a palavra. Hoje é noite. O Pai preparou essa noite só para você, só para dizer o quanto você ama. Tem mais alguém, gente? Mais alguém? Só dá um sinal com a mão se tiver, que nós vamos aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meu Deus, vamos fazer festa, igreja. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Aleluia. Meu Deus. Agora eu tenho mais uma pergunta. Se você talvez já fez isso, mas você foi dar uma passeadinha lá nos porcos, você deu aquela vacilada, mas hoje, ei, eu quero que você entenda. Que dia é hoje mesmo, gente? Está tão acelerado que eu estou. 8 de março. Deus preparou 8 de março de 2026 para que você viesse aqui ouvir essa palavra. E Ele está te chamando de volta para os braços dele. Então eu quero saber se tem alguém que estava afastado dos braços do Pai, mas hoje quer dizer: eu estou voltando, Pai, eu estou me reconciliando contigo. Dá um sinal com a mão também, se tiver alguém que eu quero orar por você. Aqui nós temos uma vida. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Aonde? Lá também temos mais um irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu Deus, gente, vamos celebrar, vamos celebrar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Dá um sinal com a mão, dá um sinal com a mão, e nós vamos orar por você. Online, tem alguém online? Se tiver alguém online que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, ou que está voltando para Jesus, escreve no chat aí. Eu quero pedir para alguém entrar e vai olhar. Nós vamos pegar o seu nome e orar por você. Se tiver alguém aceitando Jesus pela internet, diga aí: eu estou aceitando Jesus. Se tiver alguém voltando para Jesus aí na internet, coloque: eu estou voltando para Jesus. Se aparecer alguém, se alguém me avisa aí, para nós fazermos festa aqui em nome. Nós vamos celebrar todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas agora eu quero te convidar para todos juntos, como família, fazermos essa oração que nunca é demais fazê-la, amém? Vamos orar? Feche os olhos, todos, principalmente vocês que levantaram as mãos. Repitam comigo com fé e com força. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Tu és o Senhor da minha vida. Eu aceito o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário para me salvar. Eu te entrego a minha existência. Me arrependo da velha vida e quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Diga: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu sou agora um filho amado do Pai. Amém, aleluia.